Sobre a proteção de Deus, iniciamos a 12ª sessão solene da Câmara Municipal de Guaratinguetá, no ano de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Solicitamos ao mestre de cerimônia, Danilo Campos, que proceda à chamada dos senhores vereadores pela lista de presença desta sessão. Convidamos os seguintes vereadores: vereador Vantuir Faria, vereadora Alexandra Andrade, vereador Pedro Sanini, vereador Marcelo da Santa Casa, vereador Fabrício da Aeronáutica, vereadora Rosa Filippo, vereador Ney Carteiro, Neste ato, convidamos para compor a mesa de trabalho desta sessão o ilustríssimo senhor Luiz Alberto, vice-presidente da OAB de Guaratinguetá. Convidamos também o ilustríssimo senhor capitão PM Wagner Guimarães, comandante da 2ª Companhia do 23º BPMI. Convidamos também o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Marcos Agostinho Soliva. Nomeamos os nobres vereadores Pedro Sanini e Rosa Filippo para acompanharem o ilustríssimo senhor Marco Antônio Baracho dos Santos, filho do nosso homenageado, acompanhado de sua digníssima esposa, a ilustríssima senhora Fada Mohammad Shaher, para tomarem assento junto à mesa diretora dos trabalhos.
Informamos que esta sessão está sendo transmitida em tempo real pela nossa página no Facebook, @Câmara Guará. Neste momento, convido todos os presentes a ficarem em posição de respeito para entoarmos o hino nacional. Em respeito ao nosso homenageado, o jornalista Nelson Baracho, solicitamos a todos 1 minuto de silêncio.
Através do Decreto Legislativo número 833, de 9 de novembro de 2021, a Câmara Municipal de Guaratinguetá aprovou por unanimidade que fosse concedida uma homenagem póstuma ao ilustríssimo senhor Nelson Baracho dos Santos, por sua inestimável e exemplar atuação em benefício da nossa comunidade e relevantes serviços prestados ao nosso município, propositura de autoria da 18ª Legislatura. Neste ato, convidamos o vereador Marcelo da Santa Casa para que proceda a saudação oficial desse legislativo em memória do ilustríssimo senhor Nelson Baracho dos Santos. Responsabilidade, né? Falar do Nelson Baracho aqui, perto do Marco Baracho, que tem uma voz póstuma, né? Eu não sei nem falar direito. Mas boa noite a todos, boa noite ao doutor Luiz Alberto, doutora Fada Mohamed, Marcos Baracho, meu grande amigo, senhor presidente Marilson, nosso prefeito Marcos Soliva e o capitão Wagner. E todos aqui presentes, todos que nos assistem. Lembrar do senhor Nelson Baracho é lembrar também da história do rádio de Guaratinguetá, que desde muito cedo teve a figura do querido Nelson nos principais e mais importantes programas, seja os jornalísticos, os de calouros e musicais, de cobertura de eventos esportivos, os de entretenimento, enfim. O senhor Nelson teve um papel marcante e muito importante no sistema de rádio da cidade. O senhor Nelson Baracho foi um jornalista de muita credibilidade, pois sempre, com grande responsabilidade, difundia informações e notícias de grande interesse coletivo, prestando um serviço de relevância social, que acabou consagrando durante sua existência como profissional. Sua vida também foi marcada por valorosas atitudes de homem público. Disputou algumas vezes o cargo de vereador na cidade, foi secretário municipal e, diante do seu envolvimento com eventos de turismo e cultura, esteve à frente da mais importante evento turístico da cidade, que é o Carnaval, que com grande maestria coordenou os trabalhos da festividade por muitos anos. Sua história no rádio e no jornalismo moderno, já no início do aparecimento das mídias digitais, tornou-se um exemplo para os colegas e profissionais em início de carreira. Era respeitado pelos colegas de profissão, muito querido pelos amigos com quem manifestava um carinho especial pelo homem do rádio. Talvez, nos tempos das festividades carnavalescas, ver-se-ia um Nelson Baracho na sua plena alegria, como gostava e apreciava de estar junto com as agremiações, envolvido na organização dos eventos, em contato com integrantes das escolas de samba, com os furiões, com o público em geral. Via-se um sorriso especial no rosto do homenageado naqueles períodos, como ele gostava do Carnaval de Guaratinguetá e o dava grande importância. O senhor Nelson Baracho construiu uma carreira sólida no jornalismo por muitos e muitos anos. Dedicou-se ao rádio quase como um sacerdócio. Era o que mais lhe encantava, dava gosto de acompanhá-lo pelas manhãs nas rádios de Guaratinguetá. O senhor Nelson Baracho deixou saudades e também sua marca indelével na cidade, não só pelo seu modo profissional de agir, mas também pela postura de homem íntegro e correto. Sua presença nesta Casa de Leis era constante, cobria as nossas sessões de Câmara, conversava com o público, com os funcionários, com nossos colegas vereadores, interagia com a maestria entre todos. Sua presença era marcante. Assim, para marcar o nosso reconhecimento e agradecer pela sua dedicação na arte de comunicar, informar, entreter, pelo seu amor à cidade de Guaratinguetá, pela marca deixada de homem correto e íntegro para aquelas próximas gerações e de profissionais da comunicação tenham a oportunidade de o conhecerem. Ofertamos a esta singela homenagem, imortalizando a sua presença aqui nesta casa, denominado Sala Jornalista Nelson Baracho. O nosso espaço dedicado à rádio difusão e som, ao lado do plenário desta casa.
E só para descontrair um pouco, quem que não se lembra, né? Todos os dias de manhã, Marcos, fazia questão de ouvir a rádio de vocês pela seriedade, pela presteza do serviço, e gostava muito de ouvir o seu pai. Não vou fazer como ele, porque não levaria muito tempo para mim, né, chegar ao nível do Nelson Baracho. Mas gostava muito quando ele chegava na rádio e dava aquele minuto de sabedoria. E vou aqui, marcou uma mensagem que uma vez ele passou lá, e eu marquei a página 059, Minuto de Sabedoria, página 059. Derrame raios de sol de alegria em torno de si. Desta maneira, formará um círculo de pessoas que sentirão prazer de estar ao seu lado. Quando algum amigo seu estiver triste, sabe que encontrará alegria em você. Derrame sua luz sobre todos os que rodeiam, porque a alegria é obra divina. Seja um raio de luz a iluminar a vida das criaturas que se acercam de você. Parabéns aos familiares, ao filho Marco Baracho, a sua nora, doutora Fátima, doutora Fada Mohamed, e demais presentes nessa casa dessa noite. Sentimos-nos honrados em poder dizer que um dia compartilhamos da presença do jornalista Nelson Baracho neste espaço. Sentimos saudade, mas sabemos que ele habita as esferas elevadas da casa do Pai Celestial. Boa noite a todos, meu muito obrigado. Excelentíssimos senhores membros da mesa, vereadores, senhores convidados especiais, este é sem dúvida um momento bastante significativo desta solenidade. É quando iremos entregar um cartão de prata ao filho do nosso honrado homenageado, o saudoso amigo e grande jornalista da nossa cidade, o ilustríssimo senhor Nelson Baracho dos Santos. Primeiramente, solicitamos ao mestre de cerimônia, Danilo Campos, que proceda a leitura do que foi transcrito no cartão de prata, que passaremos à mão do ilustríssimo senhor Marco Baracho, filho do homenageado. Homenagem póstuma da Câmara Municipal de Guaratinguetá ao ilustríssimo senhor Nelson Baracho dos Santos, jornalista e radialista, por sua inestimável e exemplar atuação em benefício de nossa cidade. Abre aspas. Se você falar como um homem, numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração. Fecha aspas, Nelson Mandela. Assinam Arilson Santos, presidente, e os vereadores da 18ª Legislatura, Guaratinguetá, 16 de novembro de 2022. Solicitamos ao vereador Marcelo da Santa Cruz que proceda à entrega do cartão de prata ao ilustríssimo senhor Marco Baracho dos Santos. É assim que oferecemos a palavra agora ao ilustríssimo senhor Marco Antônio Baracho dos Santos.
Boa noite, ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá, vereador Arilson Santos. Boa noite ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Guaratinguetá, Marcos Oliva. Boa noite também ao excelentíssimo senhor capitão da Polícia Militar de Guaratinguetá, capitão Wagner Guimarães. Cumprimentar também aqui o excelentíssimo senhor doutor Luiz Alberto, vice-presidente da OAB, no qual está representando hoje o presidente doutor Amandi. Muito obrigado pelo ofício que ele nos entregou, agradeça pessoalmente a ele, muito obrigado. Cumprimentar aqui a minha ilustríssima dama, doutora Fada, meu porto seguro, muito obrigado pela presença aqui. Cumprimentar aqui a minha filha, Safia, que hoje me deu uma notícia muito boa, né, filha? Que orgulho ter você como filha, viu? Obrigado por estar aqui também. Agradecer também à minha outra filha, Carol, que infelizmente não pôde estar presente, mas disse que estaria com o pensamento aqui nesta noite. Cumprimentar aqui a minha sobrinha, a Bruna. Obrigado, filha, pela sua presença e por toda a batalha que nós tivemos juntos, né? Cumprimentar aqui também o Rodrigo, meu sobrinho. Igualmente também agradecer por toda a batalha e toda a força que nós tivemos em relação ao nosso querido pai. Agradecer aqui aos meus sobrinhos netos, né? O Daniel, o Gabriel, ao Walter, meu cunhado, ao Fábio, meu sobrinho também, marido da Bruna. Agradecer também ao Tiago, né, o outro sobrinho que infelizmente não pôde estar aqui. Agradecer ao meu amigo Roberto, que veio junto com a gente da cidade de Cruzeiro. Quero agradecer também a presença do meu amigo João Vaz, hoje presidente da Codesc. Agradecer pela presença, viu, João? Muito obrigado, viu? Um grande abraço a você. Agradecer ao meu amigo de coração também, Ricardo Abisse, da comunicação da Prefeitura. E agradecer especialmente a cada vereador desta casa. Meu amigo Pedro Sanini, nosso futuro presidente, a partir do ano que vem, muito obrigado. Meu querido amigo Vantuir, parceiro de quantas datas, né, Vantuir? A Alexandra também, muito obrigado pela presença. Marcelinho da Santa Casa, obrigado também. A Rosa, vereadora, muito obrigado, Rosa. Seu pai deve se lembrar de muitas histórias junto com o meu, não é verdade? Ao meu querido amigo também, vereador Ney Carteiro, muito obrigado. E também o meu dileto amigo Fabrício da Aeronáutica, obrigado pela presença. Aos demais também presentes, o nosso muito obrigado. E agradecer à imprensa, se vocês me permitem, em nome de duas pessoas que estão aqui hoje. Os meus amigos Valdemir Barbosa e Beto Couto, que por tantas e tantas vezes dividiram aquela salinha lá com o meu pai, nas reuniões das sessões da Câmara Municipal aqui. E se fôssemos levar em consideração tantas histórias, nós perderíamos aqui muitas e muitas horas falando a respeito exatamente de várias e várias histórias que eles passaram por aqui. Obrigado a vocês dois, e em nome de vocês eu também cumprimento os demais membros da imprensa que estão presentes aqui nesta noite. Dizer que meu pai, se estivesse vivo, nesse mês de novembro, estaria fazendo 61 anos de casado com a minha mãe, Dona Nadir, que infelizmente não pôde estar aqui, e ela, juntamente com a minha irmã, a Nádia, agradecem a todos vocês por esta homenagem. Infelizmente, elas não puderam estar aqui, mas me pediu para que pudesse retribuir toda esta homenagem em nome delas. O meu pai teve 2 filhos, eu e a minha irmã, a Nádia. Foram 5 netos e 6 bisnetos. E, graças a Deus, ele pôde conhecer a todos, inclusive o mais nobinho, que é o Gael, que não está aqui hoje, mas que também teve a possibilidade de estar junto com meu pai. Falar de Nelson Baracho é, para mim, muito prazeroso. Poderia aqui estender por várias e várias horas para poder contar tudo aquilo que eu vivi junto com ele ao longo dos meus 60 anos. Lógico que não temos todos esse tempo, mas gostaria de passar aos nossos queridos amigos, aqueles que, porventura, não tenham alguma informação do que foi a vida de Nelson Baracho, talvez alguns relatos simbólicos que, para mim, foram bastante marcantes. Meu pai começou como jornalista, não como jornalista, mas como radialista, por cerca de 14 a 15 anos, quando ele começou a trabalhar na Rádio Clube de Guaratinguetá e fazia mesa de som, operava a mesa de som para os locutores poderem falar. E ali ele foi galgando
conhecimento, até que um certo dia foi convidado a gravar um comercial. Ele gravou e, a partir daquele momento, foi convidado a apresentar um programa justamente pela falta de um dos apresentadores. E daí, daquela data em diante, ele não parou mais de trabalhar no rádio e na imprensa. Passou por várias emissoras aqui de Guaratinguetá, e quando ele conseguiu galgar um cargo de apresentador na Rádio Aparecida, que naquela época e ainda é uma grande potência do radiodifusão. E lá na Rádio Aparecida, ele começou a ganhar vários outros caminhos e foi o fundador do Clube dos Sócios, que existe até hoje na Rádio Aparecida. E com isso ele começou a viajar por vários e vários estados, várias e várias cidades, levando a caravana da Rádio Aparecida, com artistas, shows e tudo mais. E ali acho que foi o pontapé inicial da sua carreira. Mas ele, como foi uma pessoa, a vida toda, muito resiliente, nunca conseguiu trabalhar apenas em um lugar, ele começou a procurar outros caminhos. Foi quando ele descobriu e começou a assistir o programa A Grande Chance, da antiga TV Tupi, de São Paulo, e o programa A Grande Chance, de Flávio Cavalcante, apresentado naquela época. Só que naquela época, o Flávio Cavalcante não dava espaço para apresentadores, locutores. Ali era um programa de calouros, e muito reconhecido, principalmente pelos jurados que ocupavam ali aquele programa todas as semanas. Mas meu pai resolveu tentar a sorte. Foi até São Paulo, fez a inscrição, e ali a produção disse a ele: mas nós não apresentamos aqui locutores, e sim cantores. Ele falou: mas eu gostaria de uma chance. E conversando lá com o Flávio Cavalcante, com toda a direção, eles resolveram dar essa oportunidade ao meu pai. E chegou o grande dia. Meu pai foi se apresentar na rádio, aliás, na TV Tupi, em São Paulo. E o programa, naquela oportunidade, era ao vivo, porque naquela época nós não tínhamos as gravações como nós temos hoje, então tudo era transmitido ao vivo. E chegando lá, o Flávio Cavalcante disse: olha, hoje nós temos aqui um fato inusitado, inédito para o nosso programa, que é a presença de um calouro, só que não é cantor, ele é locutor. E nós vamos dar a chance a ele para que ele possa se apresentar e possa ser avaliado pelos senhores jurados. E naquela oportunidade, os jurados do Flávio Cavalcante nada mais era do que grandes nomes daquela época, como Araci Almeida, Zé Fernandes, e alguns outros que eu não me lembro o nome, mas tinha lá o Zé Fernandes, que não dava 10 para ninguém, nunca deu 10 para nenhum apresentador, para nenhum cantor. E o meu pai foi se apresentar. E o Flávio Cavalcante disse: olha, vamos chamar agora aqui ao palco Nelson Baracho, ele é locutor e ele quer se apresentar aqui. E um texto que deram para que ele pudesse ler. Ele entrou na frente do microfone, na frente às câmeras, e começou a ler o texto, como se estivesse noticiando um texto pela rádio, só que pela televisão. Após o término, o Flávio Cavalcante: bom, vamos às notas agora dos nossos jurados. Fulano, 10. Ciclano, 10. Beltrano, 10. Chegou na hora do Zé Fernandes. Zé Fernandes falou: eu não posso dar nota a este candidato, porque esse texto que ele leu aqui, ele provavelmente deve ter pego esse texto há vários dias, treinou e leu muito bem aqui. Então eu faço um desafio a ele. Eu gostaria que ele lesse esse texto que eu vou passar a ele, sem que ele tivesse visto esse texto antes. Aí o Flávio Cavalcante falou: o senhor topa esse desafio? O pai falou: perfeitamente, eu topo. O Zé Fernandes pegou um texto que estava ali na sua mesa, entregou a ele, e meu pai, pela primeira vez, o Flávio Cavalcante falou: Nelson Baracho, A Grande Chance. E ele começou a ler o texto, pela primeira vez. Terminado, o Flávio Cavalcante perguntou: Zé Fernandes, e aí? 100 avaliações, é nota 10. E ali foi cantada, tocada aquela música, né, que é acostumado a tocar, né, em vários eventos, aleluia, aleluia, tal, tal, tal. E ali ele teve a sua grande oportunidade. Ele foi contratado pela TV Tupi para ser apresentador da TV Tupi, e ele fazia a apresentação através das cabines. Geralmente, vocês devem perceber que, quando termina um programa na televisão, entra o locutor dando o prefixo da televisão e anunciando a próxima atração. E era isso que ele fazia na TV Tupi. Só que meu pai, ele nunca teve um emprego, né? Tem um caso que é um tanto quanto até inusitado e que vale a pena a gente registrar.
Quando ele começou na sua carreira, ele abria a rádio, então, à época, chamada como Liberdade, a Piratininga, e hoje Rádio Máxima, às 5 horas da manhã, saía da rádio por volta das 11 horas. Durante o dia, ele trabalhava com o Zoldino Nogueira, que tinha uma loja de móveis, fazia entrega de móveis através de uma Kombi, e, a partir das 6 horas da tarde, ele ia para a Rádio Aparecida para apresentar um programa até a meia-noite. E, no outro dia, às 5 horas da manhã, ele estava lá para abrir a Rádio Liberdade. E, num desses dias, numa sexta-feira, o operador falou para ele: Albará, você está cansado? Eu tenho 2 músicas para tocar, faz o seguinte, encosta a sua cabeça na mesa, e quando estiver terminando a segunda música, eu aperto a campainha, você levanta e termina aqui a programação à meia-noite. O pai falou: tá bom. Aí baixou a cabeça na mesa, dando uma cochilada. Aí, daqui a pouco, o operador aperta a campainha. Ele acorda assustado. Pela liberdade. E o operador: não. E a paz mundial, estamos apresentando pela Rádio Aparecida, a noite é sua. Isso marcou pela sua esperteza, né, de estar improvisando ali naquele momento. E ele foi assim, nunca trabalhou apenas no local. Mas voltando à TV Aparecida, a TV Tupi, ele, nesse intervalo, que trabalhava algumas horas, 4 ou 5 horas na TV Tupi, ele foi procurar um outro emprego, porque eu, minha mãe e minha irmã estávamos morando em São Paulo. Aí ele foi trabalhar na Jaraguá Promoções, que na época era propriedade e sempre foi do senhor Jair Mariano Sonzoni, que é, inclusive, hoje proprietário, já falecido, das emissoras da Rádio Metropolitana. E lá ele trabalhou dirigindo carro de som, apresentando comícios, e ali trabalhou por vários meses, cerca de um ano e meio. E, nesse período, a TV Tupi, infelizmente, ela não conseguiu se manter e veio à falência. E meu pai foi dispensado da TV Tupi. Aí minha mãe voltou para Guará, comigo, com a minha irmã, e meu pai continuou mais alguns meses lá trabalhando com o seu Jair, depois ele se despediu e voltou para Guaratinguetá, sem ter aonde trabalhar aqui. Foi onde ele bateu as portas da Rádio Aparecida novamente, e o padre Vitor Coelho, que é um santo, sem dúvida nenhuma, na concepção da palavra, ele falou: Baracho, eu não posso deixar você desempregado. Aqui na Rádio Aparecida eu teria vaga para você, mas eu gostaria que você fosse gerenciar a Rádio Mantiqueira, que pertence à Rádio Aparecida, na cidade de Cruzeiro. Você topa? O pai falou: topo, está fechado. Fomos para a cidade de Cruzeiro. E lá, meu pai foi ser gerente da Rádio Mantiqueira AM, da cidade de Cruzeiro. E lá fez uma revolução na rádio, para que vocês possam ter uma ideia, uma rádio católica, e foi o primeiro gerente a transmitir futebol e também o carnaval naquela emissora. E fez uma revolução. Aliás, por falar em futebol, acho que foi uma das... Foi a única coisa que ele não conseguiu fazer na vida em termos de jornalismo e radialista. Foi apresentar comentários de futebol e narrar partidas esportivas. E eu me lembro que uma vez ele me contava que o Carlos Marcondes, também já falecido, ou então Antônio Wilson, mas acho que Carlos Marcondes, falou a ele: Baracho, nós temos um jogo entre a Esportiva e o Mococa, Rádio Mococa, da cidade de Mococa. E o nosso comentarista não vai poder ir, teve que faltar, está doente, eu queria levar você como comentarista. O pai falou: não, eu não posso ir porque eu não conheço, eu não sei fazer comentário de rádio. Não, Baracho, você vai, você é bom de microfone e tal. E meu pai foi. Conclusão: partida se iniciou, Esportiva e Rádio de Mococa. 10 minutos de partida, o Marcondes perguntou para ele: Baracho, e aí? Os seus comentários, como é que você está vendo o início dessa partida? Ele falou: pois bem, ô Carlos Marcondes, cumprimentar a todos os nossos ouvintes. Olha, estou vendo uma partida bastante movimentada. Uma hora o Rádio Mococa ataca, outra hora a Esportiva ataca. Eu acredito que, se continuar dessa maneira e também da forma como o juiz está interpretando a partida, apenas 3 resultados: ou a Esportiva ganha, a Mococa ganha, ou vai dar empate. Conclusão: ele passou 80 minutos sem fazer outro comentário naquela transmissão. Então, era a única coisa que ele não sabia fazer, era falar a respeito de futebol. O resto ele fez de tudo na vida. E aí, ele voltando para Guaratinguetá, mais precisamente para Cruzeiro, foi ser gerente da Rádio Mantiqueira, e lá ele conseguiu também fazer o início e trazer uma representação de uma loja de móveis. E ali ele fez a sua vida por cerca de 2 anos. Depois disso, ele resolveu abrir uma loja de móveis em Guaratinguetá e voltar para Guaratinguetá, e voltou também a apresentar um programa já então na Rádio Piratininga, e foi quando ele abriu o jornal O Repórter,
que durante muitos e muitos anos esteve presente na vida das pessoas aqui de Guaratinguetá. E era um sacrifício para fazer o Jornal Repórter, um jornal mensal, com 8 páginas, e que naquela época nós não tínhamos a viabilidade que temos hoje em relação às redes sociais. Para que vocês tenham uma ideia, ele tinha que tirar a foto, revelar no Foto Estúdio Imoto, ir para Pindamonhangaba para poder fazer o clichê através de madeira, e depois ir para a cidade de Cruzeiro para poder imprimir durante a madrugada. E no outro dia de manhã ele chegava em casa com os jornais para a gente poder etiquetar e entregar nas bancas e também nas pessoas que compravam a assinatura do jornal. E esse jornal ficou marcado por muitos e muitos anos, com muitas notícias importantes e notícias sempre de primeira qualidade, de primeira mão. Depois disso, ele passou por outras emissoras, mas, em um determinado momento, ele se envolveu muito com as festas de Guaratinguetá. Ele fazia a festa da PAI, fazia a festa do Carreteiro, ele foi festeiro de São Benedito, ele foi presidente do Lions Clube Pedregulho, foi presidente da OESG, a antiga AESB, ou seja, se envolveu. E, nessa época, quem era a secretária de turismo da cidade era a doutora Marina, que era a esposa do senhor doutor Hernandes, que era delegado seccional à época. E a doutora Marina falou: Baracho, olha, me ligou o empresário de São Paulo que gostaria que eu arrumasse alguém aqui em Guaratinguetá que conhecesse de rádio, para que pudesse ir comigo até São Paulo, porque ele tem a intenção de abrir uma rádio FM aqui em Guaratinguetá. Você não quer ir comigo? Eu escolhi você. O pai falou: perfeitamente, vamos lá. Conclusão, ele foi exatamente bater na porta do senhor Jair Mariano Sanzoni, que havia convidado a senhora Marina para que pudesse abrir uma emissora FM aqui em Guaratinguetá. E a hora que o senhor Jair abriu a porta e viu que era o Baracho, falou: ah, Baracho, você aqui outra vez, Baracho? Conclusão, a partir daquele momento, o senhor Jair falou: você vai ser o gerente da minha primeira rádio FM, que é a Rádio Metropolitana de Guaratinguetá. Naquela época, ele só tinha a Rádio Metropolitana M de Mogi das Cruzes. E meu pai veio para cá, todo entusiasmado, conseguiu a casa ali na Avenida Monte Castelo, na Vila Paraíba, ergueu a torre, participou, inclusive, lá do furo do terreno para poder colocar a torre, e ele abriu a Rádio Metropolitana FM, a primeira, a Rádio FM de Guaratinguetá, e, se não me falha a memória, a terceira ou a quarta FM de toda a região, a quinta região de todo o Vale do Paraíba. E ali ele passou por alguns anos. Passado alguns anos, o senhor Jair disse a ele: Baracho, preciso que você vá a Taubaté abrir a Rádio Metropolitana FM de Taubaté. E tudo isso com aquele ali, ó, o senhor Walter Zanetin, que era o engenheiro que abria as rádios do senhor Jair Mariano Sanzoni. Meu pai não mediu esforços e falou: senhor Jair, eu vou para Taubaté. E ele fazia a viagem todos os dias, ia e voltava, até que ele abriu a rádio, colocou a rádio para funcionar, e o senhor Jair falou: você quer ficar em Taubaté? Ele falou: não, quero voltar para Guará. Aí o senhor Jair colocou um outro gerente, ele voltou para Guaratinguetá. Passado mais 2, 3 anos, o senhor Jair ligou para ele e falou: Baracho, eu quero que você vá abrir a Rádio Metropolitana, a primeira rádio AM estéreo do Vale do Paraíba. O pai falou: olha, senhor Jair, só que tem um detalhe, para São José dos Campos eu não consigo ir e voltar todos os dias. Eu tenho que me mudar para lá. Pois não, você vai mudar para lá. Mas quem vai tomar conta da Rádio Metropolitana de Guará? Ela é um filho meu. Eu criei aquela rádio. Aí o senhor Jair: você tem algum nome? Ele falou: tenho. Quem? Meu filho. Seu filho conhece de rádio? Ele falou: não, nunca entrou na rádio, mas eu ensino. Tá bom. Chegou para mim e falou: olha, você vai ser o gerente da Rádio Metropolitana. Eu falei: que isso, pai? Eu trabalhava na Tecno, digitava. Nunca tinha entrado na rádio, nunca tinha visto um microfone na minha vida. Isso com 20 e poucos anos de idade. Não, você vai entrar na rádio e você vai ser o gerente. Fui para São Paulo, me apresentei ao seu Jair, o seu Jair falou: olha, você está em boas mãos, eu confio no seu pai, você é o novo gerente da Rádio Metropolitana de Guaratinguetá, e meu pai foi para São José para abrir a rádio lá. Eu me lembro que o primeiro texto que eu gravei foi da Casa Brasileira. Meu pai me deu o texto e falou: olha, grave esse texto da Casa Brasileira que eu vou mostrar para o senhor o Jorge Issa, para ver se ele aprova. Falei: tá bom. Entrei no estúdio, gravei, mostrei para ele e falou: olha, muda só isso aqui. Entrei novamente, regravei e falou: tá bom. Ligou para o seu Jorge Issa, e naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, você tinha que colocar o telefone na boca ali da caixa acústica para a pessoa ouvir do outro lado. Aí o seu Jorge Issa ouviu, falou: nossa, Baracho, legal o texto, locutor novo, beleza, gostei, tá bom. Foi para o ar. Passado alguns dias, meu pai saiu ao comércio junto comigo, antes de ir efetivamente para São José, para me apresentar aos comerciantes. E me apresentou o seu Jorge.
Falou, seu Jorge, esse é aquele locutor que o senhor gostou e que ele gravou seu comercial. Ele falou, eu só quero que ele grave a partir de agora. E a partir daí eu comecei a trabalhar na Rádio Metropolitana. Eu digo isso porque, passado alguns anos, meu pai resolveu voltar para Guaratinguetá e voltar para a Rádio Metropolitana. E aí nós começamos a união entre o trabalho, a vida pessoal e o parentesco. E a partir dali eu não larguei mais do meu pai, não largou mais de mim. Fomos para várias emissoras, fomos para a TV Vale apresentar programa jornalístico, corríamos a cidade fazendo matéria, apresentávamos os programas, e ali foi a minha vida junto com ele, até que Deus o levou. Praticamente foi isso que aconteceu ao longo desses anos com meu pai, e que me orgulha muito, e me orgulha também de, nessa noite, estar recebendo essa homenagem dos senhores vereadores dessa casa, agradecer de coração por tudo que vocês propuseram a ele, não só agora, mas ao longo da sua carreira, com entrevistas, com reconhecimentos. Foi o caso do próprio Marcelinho, lendo agora aqui o Minuto de Sabedoria, né? Coisa que eu ainda faço hoje, justamente para poder deixar viva a memória dele. E ele foi marcado com alguns jargões, né? Foi o primeiro a ter uma música própria, um jingle. Quem não se lembra, né? Nelson Baracho, a voz do rádio está no ar, notícia e informação. Em primeiro lugar, Nelson Baracho. Essa foi a primeira que ele fez. E depois foi homenageado por uma escola de samba de Guaratinguetá, a Escola de Samba São Dimas, que teve lá o seu enredo, né? Valeu, Baracho, Nelson Baracho, sua história está na rua, está na rua. Hoje a notícia é você, essa noite é sua. Valeu, Baracho. Foi marcado de uma forma muito emocionante para mim. E eu só me orgulho do pai que eu tive, do marido que foi. Ele não podia ver ninguém passando necessidade, pedindo alguma coisa para ele, que ele não media esforços para poder ajudar a todas essas pessoas. Então, portanto, fica aqui o agradecimento da minha mãe, que não pôde estar comparecer, da minha irmã, que também ficou junto com ela, e de todos aqueles que estão aqui, da família, o meu muito obrigado. Se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoe e me desculpe. E, para finalizar, eu tenho certeza absoluta que ele gostaria de finalizar da seguinte forma. Agradecer a todos vocês, desejar uma boa noite, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muito obrigado. A esta altura, senhoras e senhores, é imprescindível que façamos registros alusivos ao acontecimento que estamos vivendo nesta noite. São nossos mais sinceros agradecimentos a todos que apoiaram nossa iniciativa de promover esta homenagem póstuma, colaborando efetivamente no seu planejamento e execução. Agradecimentos que estendemos a todos os vereadores e a todos que aqui compareceram e deram sua adesão à promoção, conferindo um sentimento verdadeiramente de reconhecimento a esta homenagem. Somos gratos às sanitíssimas autoridades presentes que convalidaram o caráter oficial desta recepção, aos familiares, ao nosso homenageado em memória. Antes de encerrar, eu queria saudar aqui ao prefeito municipal, Marcos Oliva, ao capitão, ao representante da OAB, à doutora Fada, aos vereadores, a todos os presentes, aos familiares, ao Marcelo da Santa Casa, que foi autor dessa propositura, juntamente com todos os vereadores, mas queria também agradecer ao Marcelo pela segunda vez. O que o Marco Baracho passou hoje nessa tribuna, eu tive a oportunidade de passar quando eu recebi uma homenagem, meu pai recebeu uma homenagem,
de se eternizar na galeria de ex-vereadores através da propositura do Marcelo da Santa Casa. Então, eu sei, Marcos, qual é a emoção que você sente neste momento. E é importante, eu acho muito bacana quando você pode falar do seu pai. Está aqui a Rosa Felipe, está aqui o Pedro Sanini, com o avô ali. Então, é muito bom quando a gente consegue falar do nosso pai. E duas passagens marcaram o Nelson Baracho da minha vida. Em 1982, quando meu pai disputou a primeira eleição, eu cheguei na FEG, que demorava 3 dias para ter uma apuração, que era ainda no papel. Eu cheguei com a minha irmã, com a minha família, o Nelson Baracho cumprimentou a minha irmã e disse: seu pai foi eleito vereador. Eu nem sabia o que era direito, eu tinha 9 anos de idade. E a última passagem que eu tive com ele, que eu nunca comentei com o Marcos, quando eu fui eleito vereador, eu encontrei com ele na frente daquele prédio do centro da cidade, ali, o prédio da antiga delegacia. O Baracho estava com uma sacola na mão, ele me chamou, me deu os parabéns e falou: Arilson, deixa eu fazer um pedido para você. Eu falei: pode pedir, Baracho. Não esquece do Marco Baracho. Eu vi que foi um pedido de pai. E pai pede tudo para filho. E hoje eu tenho a satisfação de ter o Marcos aqui do nosso lado, que é chefe de gabinete do governo do Soliva. E a gente sabe do trabalho que o Nelson Baracho fez por Guaratinguetá e por tudo. Então, é muito justa essa homenagem a ele, que está sendo feita hoje, Marcelo, e nós fizemos também a propositura, que vai ser eternizado essa sala com o nome do Nelson Baracho. Então, fica aqui minha gratidão, a gente vê a família aqui emocionada, mas vocês têm que ter muita, muita honra de ter o Nelson Baracho na família de vocês. Finalmente, renovamos nossos agradecimentos aos familiares e seus queridos filhos, o seu querido filho, jornalista Marco Baracho, que gentilmente compareceu a esta casa para serem alvos da nossa sincera manifestação de carinho e de jubilo. Sob a proteção de Deus, damos por encerrado a 12ª sessão solene da Câmara Municipal de Guaratinguetá, realizada no dia 16 de novembro de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Pedimos aos familiares do nosso homenageado que se dirijam ao plenário para receber os nossos agradecimentos. Muito obrigado e boa noite.